Boa noite, pessoal, né? Agora, oficialmente, falando com vocês. Como o professor Paulo falou na aula passada ali, na aula passada eu mostrei para vocês ali como é que vocês vão abrir o FluidSim, né? Fazer o uso dele e tal. Hoje a gente vai continuar usando ele, né? Então, eu não vou mostrar como é que extrai o arquivo, não, nem precisa disso aí, mas a parte de utilização aqui a gente vai continuar usando hoje ali, e aí depois vocês assistem lá sob demanda a aula de segunda passada, né, que tem essa introdução ali mostrando, beleza? Bom, então sem mais delongas aí, deixa só eu compartilhar a minha tela aqui, eu vou jogar a tela cheia para vocês, que fica mais fácil para a gente ver aqui, né? Deixa eu só subir os slides aqui. Isso, beleza. Então a gente está na aula aqui do diagrama 4, a unidade 4, que fala do diagrama de movimento, né, o capítulo do livro de vocês. Tá? E aí, antes de falar em si do diagrama de movimento, a gente tem que entender que o que faz a movimentação ali no FluidSim são as válvulas, né? O que vai se movimentar de fato é o atuador. Então, se a gente pegar aqui um atuador aqui, ó, actuators, né? Que a gente tem aqui o atuador que a gente viu de simples ação, e o atuador de dupla ação, que são os dois mais utilizados aí para fazer representação. Você poderia colocar aqui, quero fazer um motor de ar comprimido, onde o ar entra para um lado, sai pelo outro e tal, vai fazer ele rotacionar, né? Ou um atuador rotacional, uma ventosa, não sei o que. Existem vários outros tipos aqui de atuadores, né? Mas basicamente a gente vai fazer um estudo aqui desses dois caras, certo? Então, esses caras aqui são os responsáveis por fazer a movimentação, né? Eles vão acionar e desacionar aí conforme você manda o sinal pneumático, você enche a câmara de ar ou esvazia, né? Ou enche de um lado e outra hora enche do outro, que é o caso do duplação. Mas o que vai fazer acionar e desacionar essa movimentação são as válvulas, tá? A gente viu na aula passada que as válvulas de controle direcionais, elas são representadas por posições, né? Então, vimos que o número de quadrados aqui representado no diagrama mostra quantas posições essa válvula tem. Ela pode ter 2 posições, 2 quadrados, 3 posições, 3 quadrados. Lembrando que ela nunca vai estar ao mesmo tempo em mais de uma posição. Ora ela vai estar na primeira posição, ora ela vai estar na segunda posição. Por padrão, a posição inicial é sempre a posição da direita, que é o estado inicial dessa válvula, ela está na posição da direita, no caso de 2 posições, e no caso de 3 posições, o estado inicial é no centro, então ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda, tá? E também a gente tem aqui a definição de vias, né? As vias são as passagens aí que nós temos dentro das válvulas. Uma seta representa a passagem entre 2 vias, né? Então, se eu tenho uma seta, logo eu terei 2 vias, uma em cada ponta dessa seta. E se for um bloqueio, vai ser um Tzinho, né? Se eu tiver um Tzinho aqui, ó, que é o caso desse cara de baixo, representa um bloqueio. E o bloqueio ele ocupa apenas uma via. Então, observem nessa primeira ilustração aqui, ó, o estado inicial dela é de bloqueio, o ar comprimido entra sempre por baixo e sai por cima aqui. Tá? Então, aquele no estado inicial está bloqueando a passagem de ar e não deixa ele passar. Na hora que você aciona essa válvula, ele sai da posição inicial e vai para a posição final dele aqui. A posição final que é uma via de passagem. Então, o ar que estava comprimindo, essa válvula, ela passa a ter livre fluxo, né? Que seria essa válvula aqui, ó. Deixa eu achar essa válvula aqui, ó. Então o ar entra aqui embaixo e não deixa passar aqui em cima. Vou ver se eu consigo atuar ela. Aqui, ó. Posição inicial bloqueada. Se eu atuo, ele passa para outra posição e agora o ar tem fluxo livre, né? Se eu desaciono essa válvula, ele volta para o seu estado inicial,
que é o estado de bloqueio. Tá? No outro exemplo ali, a gente tem uma válvula que tem 3 vias, né? Aqui a gente tem 2 vias, a via 1 e 2, tá? E no segundo caso a gente tem 3 vias, então vai ser essa válvula aqui, ó. Ela vai ter aqui as vias 1, 2 e 3, tá? Reparem que a posição numérica de cada uma dessas válvulas, de cada uma dessas vias, é importante, tá? Porque existe um padrão para definir isso. É até assunto da atividade de estudo de vocês aí. A gente já vai falar sobre isso. Então, aqui, o que acontece? Por padrão, o ar comprimido ele sempre vai entrar no número 1. Na via número 1, em pneumática, representa via de entrada, via de alimentação, certo? A norma traz para nós que a alimentação da válvula ela é representada pelo número 1, ou, se for uma representação alfabética, né, não for com números, se for com letras, ele é representado pela letra P, tá? Aí, ele vai entrar aqui, a válvula de saída é sempre o que está em cima. As válvulas de saída sempre serão representadas por números pares. Ó. Aqui eu tenho o número 2, né, que vai sair. Então, aqui o 1 está bloqueado e a via 2 com a via 3 está interligada aqui, que a gente chama de via de retorno, certo? E a via 3 a gente chama de via de escapamento, via de saída de escapamento. Essa aqui é a saída de fluxo para ir para o próximo passo ali, para o atuador, enfim, ou outra válvula. Essa aqui, ela vai sair para o escapamento, onde você libera o ar para a atmosfera. Geralmente é um retorno ali que vai ter. Se fosse hidráulica, esse cara aqui iria voltar o óleo que está passando aqui dentro e iria para o tanque, para o reservatório. Tá? Mas pneumática a gente expulsa ali para a atmosfera mesmo. Válvulas de saída de escapamento sempre serão representadas pelas letras, pelos números ímpares, tá? E válvulas de saída de linha são representadas por números pares. Se for pelo padrão de letras, que eu falei que aqui é P, aqui em cima, deixa eu lembrar agora que é, faz pouco tempo que eu uso. Letra, aqui vai ser as iniciais do alfabeto, A, B, C, e aqui embaixo vão ser as finais do alfabeto, X, Y e Z. Tá? Então, letras finais do alfabeto, saída de escapamento, letras iniciais do alfabeto, saídas para a linha. Tá? Então, bem tranquilo, ó. Como tô, repare aqui que a pressão fica no bloqueio, na hora que você aciona a válvula, a pressão passa e vai dando sentido, e o escapamento passa a ficar bloqueado. Na hora que você retorna, o ar volta para a linha aqui e sai para o escapamento, tá? Eu vou sempre dando um Alt Tab aqui para ver se tem alguma pergunta aí para vocês. Alguma pergunta de vocês, né? Porque eu não estou visualizando o chat, tá? Beleza, acho que isso aqui está claro para vocês, né? E aí, um negócio que falta a gente falar sobre o método de acionamento, porque aqui no FluidSim, eu aciono aqui, né, apertando ela para um lado para o outro, mas ainda falta representações aqui de acionamento. Como que essa válvula vai ser acionada? Tá? Então, na pneumática, nós temos vários tipos de acionamentos de válvulas que podem ser utilizados. Tá? Esses acionamentos eles são chamados de acionamentos musculares, onde você vai usar um músculo do seu corpo para fazer esse acionamento, né? Você precisa de um ser humano ali para fazer esse acionamento. Ele pode ser um acionamento mecânico, que ele é acionado pela alguma parte da móvel da máquina encosta nele ali e vai fazer acionar, os famosos fim de cursos, né? Chaves fim de curso. Ele pode ser um acionamento pneumático, aí eu vou injetar ali ar comprimido nela para fazer ela mudar de posição. Ele pode ser um acionamento elétrico através de um solenoide, por exemplo. A gente vai ver mais para frente, acho que na aula 6, vamos falar sobre eletropneumático um pouco. E ele pode ter acionamentos combinados, né? Eu posso ter um acionamento pneumático e um acionamento mecânico, ou um acionamento pneumático e um acionamento elétrico, né? Um ou outro, para fazer essa combinação. Tá? Cada um desses tipos de acionamento vai gerar aí um novo desenho na válvula. Então, aqui eu só tenho posição e via. Tá? Agora a gente tem que colocar aqui como que ela vai ser acionada. Então, cada tipo desse cara vai
representar um desenho diferente. Acionamentos musculares são feitos por botões, por alavancas ou por pedais, né? Então você vai ter que ir lá apertar seu dedo no botão, você vai ter que movimentar uma alavanca com a sua mão, ou você vai ter que pisar em um pedal aqui com o seu pé para fazer a atuação dessa válvula, né? Fazer a mudança de posição dessa válvula, a comutação dessa válvula, tá? E aí repara que se for um botão, se for um botão que a gente chama de botoeira, né? Olha o símbolo, ele parece um cogumelinho aqui. Então essa é a simbologia que a gente usa no canto da válvula. Se for uma alavanca, vai ser uma hastezinha com um círculo em cima, e se for um pedal, é como se fosse um Lzinho inclinado. Onde que está essa posição na válvula do diagrama? Na válvula do diagrama, a gente vai configurar ela dessa forma aqui, ó. Sem estar com a simulação aberta, tá? Então aqui tem que estar o stop em cinza, né? Porque se estiver dando play, ó, aqui ele está dando erro porque não está conectado em nada, não tem um fio, um tubo conectando de um lado para o outro. Mas aqui, ó, tá verde, quer dizer que está rodando a simulação e eu não consigo alterar nada. Então eu aperto stop para a simulação, tem que estar nessa configuração aqui. Você dá 2 cliques em cima da válvula. Quando a gente dá 2 cliques em cima da válvula, reparem que eu tenho aqui, ó, a descrição, né? Então, 2/N Wave Valve, você pode mudar essa descrição aqui para o que você quiser também, não tem problema nenhum. E aí eu tenho 2 colunas, 2 campos, um do lado esquerdo e um do lado direito, que são exatamente iguais, certo? Por que são exatamente iguais? Porque a coluna do lado esquerdo vai representar o diagrama, né, ele vai alterar do lado esquerdo da válvula, o acionamento para sair da posição 1 para a posição 2. E do lado direito, ele vai representar aqui como que eu vou fazer ela mudar do estágio 2 para o estágio 1. Tá? Então, geralmente, ó, a gente altera no lado esquerdo como que você vai acionar ela. Ela vai sair do estado de repouso para o estado acionado. Se for um acionamento manual, que é isso que a gente viu, muscular, né? Aqui eu tenho vários tipos de acionamento. Eu vou clicar aqui, pode não ter nada, né? Se eu não quero ter acionamento muscular, eu deixo em branco. Não, eu quero um botão. Esse aqui é um botão que a gente chama de facelift, né? Esse aqui é um facelift com trava. Tá? Então, quando tem esse Vzinho aqui, esse cortezinho no pescoço dele, quer dizer que é um botão que você aperta e trava. O que não tem, nós chamamos de push button, né? Você aperta, ele aciona, você solta, ele desaciona. Não fica travado ali o aperto do botão, tá? Ele pode ser um botão liso aqui, pode ser um botãozinho com a cabeça redonda, né? Igual um cogumelinho. Ó, a alavanca comum, alavanca com trava, ou pedal comum, pedal com trava, né? Vamos botar esse carinha aqui, ó, comumzinho, de um lado. Olha como é que está ficando a representação da minha válvula aqui embaixo. Eu tinha só as 2 posições, agora eu tenho um símbolo dizendo que eu tenho um botão que vai apertar. Se esse botão fosse com trava, o símbolo dele muda, ficou um símbolozinho com trava, certo? Vou deixar o símbolo normal aqui. E do lado direito, a gente também tem, eu posso falar, não, eu quero ter outro botão para acionar. E teriam que ser 2 botões numa válvula para acionar e desacionar. Tá? Vou deixar sem nada aqui, porque as válvulas mais comuns, o tipo de retorno de posição, a gente chama que é retorno por mola. Tem uma mola lá dentro logo na próxima imagem ali no slide, coloquei várias vistas em corte de como que é um funcionamento de uma válvula. E aí, lá dentro a gente tem uma mola, que quando eu solto o botão aqui, ou quando eu desaciono essa válvula, não preciso apertar nenhum outro comando, basta eu desacionar e há uma mola ali dentro, então a gente coloca aqui, ó, Spring Returned, né, que é retorno por mola. Spring é mola, return de retorno. Clico aqui, ó, ele já vai aparecer uma molinha desenhada na direita, tá? E aí a gente tem a nossa válvula parametrizada. Então, eu poderia mudar aqui, ó, eu quero que o próximo estágio seja bloqueio e o primeiro estágio seja avanço, que é uma válvula normalmente aberta. Quando eu aperto, ela fecha, quando eu solto, ela libera. Né? Mas vou seguir o padrão aqui, deixar ela liberada, fechada, normalmente fechada, e quando aciona, ela abre.
Poderia configurar outras posições aqui, né? Então, isso, para você fazer isso certinho, você tem que saber a válvula que você vai usar comercialmente. Então, essa é uma válvula numa parametrização comercial, uma válvula de duas vias, né? Duas posições de duas vias, acionamento por botoeira e retorno por mola. Então, essa é a nomenclatura correta aqui para esse tipo de válvula. Vou dar OK, ó. O meu desenho já se alterou aqui, né? Já ficou um botãozinho de um lado. E só para não perder o costume aqui, deixa eu escrever. Para escrever, eu clico no texto, seguro o clicado e arrasto para cá. Dou 2 cliques aqui no texto, ele abre o campinho. Então, essa válvula, ela chama-se válvula duas vias, né? Acionamento por botoeira e retorno por mola. Isso aqui a gente não escreve no projeto, tá? A gente só estou colocando aqui para ficar mais fácil. Você vai assistir as aulas depois, não sei o quê, né? Já associar aí de forma mais didática. Então, acho que Shift Enter, não, Ctrl Enter. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, ele vai para a linha de baixo, ele quebra a linha. Então, essa aqui é a válvula de cima, válvula 2 vias, acionamento por botoeira e retorno por mola, tá? Se fosse um pedal aqui, válvula 2 vias, acionamento por pedal e retorno por mola. Então, esse é o nome comercial aí dessa válvula aqui. Essa válvulazinha de baixo, né? Então, a gente pode configurar ela também. Vou colocar um acionamento aqui por alavanca e um retorno por mola. Então, dou OK, ó. Essa aqui é uma válvula. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Válvula aqui, no caso, agora é 2 vias, né? Acionamento por alavanca e retorno por mola. Deixa eu jogar tudo isso aqui para a fonte 8. Você vai pegar tudo. Tem algum bugzinho aqui que a linha de baixo ele não diminui a fonte. Errado aqui, né? Válvula. Válvula 2 vias, acionamento por alavanca e retorno por mola, certo? Então, na hora que você aciona ela aqui, ó, agora, reparem que ao clicar, ó, vou dar, não sei se está aparecendo eu ali na tela de vocês, mas eu vou dar um clique no mouse, se eu clicar e soltar, ó, ele clica e volta. Um clique, ó. Saiu aqui, só quero mostrar para você o barulho de clicar. Ó, cliquei, soltei, ó. Se eu clicar, manter segurado, ele vai acionar. Se eu soltar o clique, ele vai voltar porque eu tenho a mola do lado direito lá, ó. Voltou. Acho que deu para perceber. Se eu arrancasse essa mola aqui de trás, vou ligar aqui, ó, vou dar um clique e soltar. Ele não volta, tá vendo? Porque não tem a mola aqui, essa outra, ó. Cliquei e voltei. Então, essa é a função da mola. Ah, professor, eu preciso de uma válvula que clique e fique parada. Então, você vai usar aqui, por exemplo, um botão com trava, né? Na hora que eu boto um botão com trava, dou play aqui, ó, dei um clique só e soltei, ó. Cliquei e soltei. Estou solto, não tem nada clicado. Se eu desclicar, se eu clicar de novo, ele volta para o estágio. Entendeu? Quando você aperta, ele vai travar o botão ali e não vai deixar ela retornar. Quando você destrava o botão, como se fosse um botão de emergência de uma máquina, aí ele volta à posição inicial. A mola faz ele voltar na posição inicial. Tá? Então, aqui a gente tem as vistas em corte, né, que eu falei, de algumas válvulas. Vocês podem perceber aqui que ele está mostrando o ponto de fixação. Né? Nessas imagens não está muito bom para ver ponto de entrada de ar nela. Aqui para baixo tem outras imagens. Basicamente, o ar vai entrar por aqui. Na hora que você puxa a alavanca, ele tem um carretelzinho lá dentro que vai liberar a passagem de ar aí para um lado para o outro. Tá? Acionamento mecânico. Acionamento mecânico
a gente costuma chamar aí de chaves fim de curso, né? Se você quer fazer um acionamento de topo, ó, essa aqui é como se fosse a haste do pistão. Para quem nunca viu um cilindro pneumático, ó, atuador pneumático, a gente só vê ali o diagrama e tal, ele tem essa cara aqui. Ele pode ser essa ASM, né, o padrão ASM, que é esse formato quadrado ali, para você fazer a fixação dele e tal. Ou ele pode ser o padrão API, acho que é API o nome, faz tempo que já nomenclatura técnica. Mas essa haste aqui, ó, quando você enche, tá vendo? Dois pontinhos verde, azul aqui, né? Aqui é entrada de ar e entrada de ar. Então, hora o ar vai entrar pelo conector traseiro e o que está aqui na câmera frontal vai sair por esse conector frontal aqui. Na hora que você aciona do outro lado, ele entra a ar aqui e sai o ar que está na outra câmera ali, tá? Quando você enche de ar a parte de trás dele, ele vai empurrar o êmbolo e essa ponta vai para fora, vai sair como se fosse uma seringa ao contrário, né? Ele vai empurrar aqui. Você tem vários comprimentos de atuadores aqui, pode ter comprimentos até de 1 metro de movimentação dele, tá? Pode ter pequenininhos, de 100 milímetros, 50 milímetros e tal. As duas coisas que vai mandar na configuração do atuador é o corpo dele, né? Se esse é MKS, deixa eu só confirmar aqui se é a MKS, que é esse modelo quadrado, né? Tá vendo? Tem 4 parafusos aqui de fixação e tal. A gente geralmente projeta um suporte ali para ele prender na máquina. Ou ele pode ser acho que é a API. Não é a API. Depois eu vejo o nome certinho ali, o nome técnico e passo para vocês. Mas é que é esse outro aqui, ó. Esse menorzinho aqui que tem que ele é menor, né, mais versátil e tal, então você vai ter aplicações menores. O que vai mandar o diâmetro da camisa dele, né, e o comprimento da haste ali, o curso da haste que ele vai ter, certo? Aqui você tem vários exemplos, né, de atuadores aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Né? Beleza? Vamos seguindo aqui o baile. Então, acionamentos mecânicos, né, como eu falei, aquele primeiro é quando eu coloco o fim de curso bem de frente aqui com essa ponta. Nessa ponta roscada, geralmente a gente faz é montado um suporte para esse atuador funcionar. Então, por que você quer que ele vá para frente e para trás? Vai ter uma aplicação. Por exemplo, eu usava muitos atuadores para fazer fechamento de tampa de balde de tinta. Então, esse atuador ficava em pé, a haste dele, na hora que acionava, descia e subia, e na ponta da haste, aí nessa rosca, soldava ali, soldava não, fazia uma porca, né, que rosqueava ali, e essa porca ela era soldada ali, presa num suporte que tinha um diâmetro da tampa do balde ali. Então, vinha uma esteira, parava o balde com a tampa posicionada, esse atuador descia e empurrava ali, comprimindo, fazendo a pressão de modo a fechar essa tampa e lacrar ela. Né? Então, esse é o funcionamento. Então, aqui na ponta você vai colocar alguma coisa que sirva para você, para sua necessidade, né? Muitas vezes o atuador, vocês acham, faça um curso no Senai lá, não sei o quê. Você vê que o atuador ele tem uma cabecinha de alumínio ali e tal, que é para acionar um fim de curso, alguma coisa na bancada. Tipo isso aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele já tem um engate, ele é um garfo. Né? Esse garfo aqui você pode fixar esse garfinho numa outra peça, fazer uma válvula guilhotina, né? Que ela abre e fecha e tal. Então, a chapa da válvula guilhotina, né? A porta dessa válvula, e você vai prender usando um garfo desse aqui. Existem vários acessórios para serem colocados nas pontas dele, certo? E esse primeiro tipo aqui de válvula, né? Ele é uma válvulazinha que aqui é como se fosse um pino. E esse pino vai para dentro e para trás, como se fosse um botão.
tá? Só que esse botão ele vai ser pressionado pela movimentação da haste. Então, na hora que a haste empurra, aciona e bate na ponta dele, ele vai empurrar ali e fazer o acionamento. Isso aqui vocês encontram, por exemplo, porta de ônibus, né? Porta de ônibus ali, na hora que o motorista abre o sistema da porta, ela não são todos, né? Alguns são hidráulicos, mas ela vai abrir, na hora que ela fecha, ela empurra esse pininho que faz comutar a válvula, fazendo o sistema se desligar ali e tal, né? Então, esse aqui é um dos exemplos. Um outro exemplo mais utilizado são os roletes, certo? Os roletes, ele já não pega... Ó, repara que o rolete é como se fosse um braço com uma rodinha aqui em cima, e o atuador ele vai passar nesse sentido, ó, a cabeça do atuador aqui, ó. Ele vai para frente, na hora que ele vai para frente, empurra o rolete, que vai se deslocar um pouco para baixo, e o miolinho dele ali, ó, vai apertar o botãozinho, certo? Então aqui a gente usa isso como fim de curso, né? E a simbologia dele já é diferente do comando direto aqui, ó, que é só uma bigolinha aqui, e embaixo ele vai ter o símbolozinho com uma rodinha, né, uma circunferência aqui, dizendo que esse cara é um rolete. E a gente tem também um rolete escamoteável. Tá? O que é o rolete escamoteável? Aqui no acionamento dele já não é uma roda ali, né? Ele vai ser tipo uma cunhazinha, e essa cunhazinha ela vai estar limitada para ela fazer um movimento para um único lado. Então, quando o pistão, o atuador aciona, ele vai empurrar esse cara para baixo, que vai acionar. Mas na hora que o pistão retorna, ele fica bobo e não interfere, não aciona novamente, né? Então, ele aciona no único sentido e não nos dois sentidos aqui, tá? Vamos lá no Fluid Sim, que essas configurações aqui, elas vão estar aqui, ó. Em vez de eu usar acionamento manual, deixa sem, acionamento mecânico, ó. Então, a gente tem aqui o comum, a gente tem o rolete, tá? E a gente tem o rolete escamoteável. Aí aqui eu posso configurar de duas formas. Quais são as formas? Se eu quero que o rolete escamoteável faça o acionamento no avanço, tá vendo que tem uma setinha avançando aqui, ó, da esquerda para a direita? Quer dizer que ele vai ser acionado quando for avançado. O atuador avançou, aciona. Retornou, não vai acionar de novo. Ou eu posso fazer um roletinho escamoteável, dizendo que ele, quando o atuador avança, vai passar por ele e não vai acionar. Mas quando o atuador retorna, aí sim vai encostar nele, tá? Então ele tem esse escamoteável. Esses dois que ele mostra são sensores magnéticos e tal. Quando a gente usa esse tipo de atuador, esse tipo de acionamento, no Fluid Sim tem uma pegadinha legal aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Que muita gente acaba tendo problema com esse cara. Tá? Mas vocês vão ver que é simples de resolver. A gente tem um acionamento piloto. Acionamento piloto, ele é por ar comprimido. Tá? Então, aqui, ele vai ser aqui, ó, entrada de ar comprimido. Geralmente, a entrada de ar comprimido, você vai conectar aqui, vai sair de uma válvula para conectar ele, né? E vai fazer o acionamento dele através do acionamento de uma outra válvula que aciona essa, ou também por solenoide, que é acionamento elétrico. Tá? Cadê aqui? O acionamento combinado, por exemplo. Ó. Você tem tanto o acionamento de botão ou acionamento por solenoide, que é por acionamento elétrico. Tá? Ou aqui a gente tem o acionamento por solenoide e o acionamento pneumático. Pode ser os dois para fazer o funcionamento dele. E vamos entender um pouquinho como é que funciona o diagrama. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Você está pesquisando sobre porta do porta-mala. Peraí, porta do porta-mala, funcionamento elétrico, tinha um cilindro com um motor parecido com essas imagens. Nenhum no Brasil, claro, né? Tá, deixa eu ver a outra aqui. Luke Henrique, as máquinas montadoras de pneu usam esse mecanismo? Usa esse mecanismo, Henrique. Ele vai, quando você vai montar o pneu, né, que você, lá acionamento por pedal, ó, que interessante. Você vai apertar um pedal, né, o borracheiro lá, ele aperta, pisa num pedal, os atuadores ali, ele deve ser provavelmente um rotacional ali dentro, né, um atuador rotacional. Quando ele gira,
as cunhas elas abrem e se fecham ali para fazer a movimentação, tá? E o do Jefferson ali, né, um cilindro com motor, né? Geralmente os de porta-malas é alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Isso aqui é bem parecido com um atuador pneumático, mas esse não é. Isso aqui é um amortecedor. Você aperta aqui, ele vai amortecer, mas o sistema é parecido. Esse também é de porta-malas, né? Mas eu acabei de lembrar disso, cara aqui. Beleza. Então vamos ver um pouquinho sobre circuitos, né? Quando a gente vai montar um diagrama pneumático, galera, ele segue uma hierarquia para se montar. Tá? Então percebam que na parte de baixo do diagrama, ele vai ficar aqui os elementos de produção, tratamento e distribuição de ar. Compressor, lubrifio, etc., filtros, umidificadores, essas coisas, eles vão ficar sempre representados na camada mais baixa do diagrama. Logo acima dela vem a camada de elementos de processamentos de sinais. São os elementos, né, são os botões que a gente aciona, etc., eles ficam na primeira camada aqui, na segunda camada, na verdade, né, do diagrama, ele vai ficar aqui. Acima dele, os elementos de sinal. Isso aqui é uma válvula, que é uma válvula lógica, né? Isso aqui é uma válvula OU. Então, aqui eu estou dizendo que ou eu aperto esse botão, ou eu aperto esse botão para o ar comandar nessa válvula aqui, certo? Nesse outro, não. Se eu apertar essa válvula, eu trago a válvula de cima, que é o que vai comandar o atuador, né? Por esses elementos de comando, é o que vai comandar o atuador aqui, e o atuador é o elemento de trabalho. Tá? Vamos representar esse diagrama para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, vou pegar o Fluid Sim, deixa eu jogar um zoom total aqui. Apagar tudo isso aqui. E como é que vocês começam montando o diagrama? Tá? Você pode começar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Eu, particularmente, gosto de começar de baixo para cima. Então, vou começar aqui colocando um compressor, né? Vou rodar aqui, ó, compressor, embaixo, unidade de tratamento de ar aqui, vou ligar um no outro, clico, seguro e arrasto. Deixa eu só ver como é que está o nosso tempo aqui. O tempo passa a tá, 15 minutos, beleza. Então, liguei aqui e tal. E daqui eu vou colocar os botoeiros. Esse circuito que está ali é um circuito que vai fazer o seguinte. Eu tenho 2 botões para acionar o atuador e um botão para desacionar. Os botões para acionar o atuador, qualquer um deles que eu colocar, que eu apertar, vai fazer o atuador acionar. E o outro botão vai fazer o atuador recuar. Tá? Então eu faço o quê? Vou colocar aqui, ó, uma válvula. Essa válvula eu vou configurar ela inteira porque as outras duas são iguais. Então, quando vocês colocam ela aqui, ó, o 1 alimenta a pressão, certo? O 2 vai para o atuador, ou para o cara de cima. O 3 é o escapamento. Então aqui eu dou 2 cliques e digo aqui, ó, que o terminal dele é um escapamento. Vou pegar esse penúltimo aqui. Estou aqui. Tá? Como que é essa válvula? Essa válvula é comando manual e retorno por mola. Pronto, configurei ela. As outras duas são iguais, né? Então, clico nela aqui, ó, dou um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V de novo. Agora eu tenho 3 válvulas aqui. 2 para acionar e uma para desacionar. Toda válvula de comando aqui, você tem que, de sinal, você tem que alimentar ela. Então, você vai pegar o 1 aqui, clicou, segurou clicado, traz aqui na linha. Emendou, clicou, segurou clicado, traz aqui na linha. Clicou, beleza. Agora, ele vai comandar o quê? Ele vai comandar um atuador. Agora eu vou jogar lá para cima, depois eu venho na parte do meio. Vou pegar um atuador de dupla ação para fazer o comando, certo? Sempre que você colocar um atuador de dupla ação, você vai usar uma válvula 5 duas vias. Ou 4 duas vias também dá, tá? A gente coloca. Por quê? Eu não quero que o botão controle direto esse cara. Quer ver? Por quê? Ó? Se eu falar assim, isso aqui vai comandar aqui, e esse aqui também vai ligar aqui, eu quero que desacione aqui. Não sei se no software vai ficar fácil de mostrar isso, mas na prática fica bem fácil de mostrar. Então, se eu der play e apertar esse botão, ó, ele acionou, né?
Se eu apertar esse botão, ele vai desacionar, tá? Só que, se você fizer isso na prática, perceba que na hora que eu aciono aqui, ó, ele encheu de ar e empurrou. Mas aqui eu não tenho pressão mais. Onde está azul claro, eu não tenho linha pressurizada. Então aqui só tem um ar bobo. E se eu pegar essa haste aqui com a mão e empurrar, ela vai voltar. Ela vai pegar o resíduo de ar que tem aqui dentro e vai jogar aqui, ó, para a atmosfera pelo silenciador, né? Pelo escapamento. E na hora de retornar, a mesma coisa. Ó. Encheu de ar e não mantém pressurizado. Se eu pegar essa haste e puxar, ele fica meio bobo. Então a gente, sempre que vai fazer a ligação de um atuador, a gente vincula aqui uma 5 duas vias. Ou 5 ou 4 duas vias. Então, ó, número 1, vou ligar lá na pressão. Puxei, arrastei. Número 3, escapamento, dou 2 cliques, coloco um terminal, escapamento. Número 5, escapamento, coloco um terminal, escapamento. Isso aqui é um silenciador. Vou botar um escapamentinho aqui, beleza? O 4 vem para essa saída e o 2 vem para essa saída. Agora, eu já tenho, ó, alimentado ela aqui, mas como é que eu vou fazer ela comutar uma posição para outra? Eu tenho que ter um acionamento. Né? Aqui eu estou acionando por botão, e esse cara aqui eu quero acionar pela resposta desse atuador, dessas válvulas de baixo. Então, o acionamento dela vai ser um acionamento pneumático, tanto no avanço quanto no retorno dela. Vai ser pneumático em ambos os lados. Do ok. Agora sim, na hora que eu for retornar, o ar vai entrar aqui desse lado. Na hora que for avançar, o ar vai entrar aqui. Né? Você pode fazer uma gambiarrinha colocando um T aqui, mas não é o mais adequado. Tá? Ó, conectei. Olha que interessante. A linha de pressurização em estado inicial mantém a câmara da frente pressurizada. Estão vendo? Ó? O ar está entrando em 1 e passando direto para 2, preenchendo aqui a câmara frontal do atuador. Na hora que eu aperto esse botão aqui, ó, apertei e só dei um clique, não fiquei segurando. Só dei um clique, foi o suficiente para ele trocar de posição. Trocou de posição, agora a pressão do 1, o que está mandando o ar aqui não é as válvulas só estão mandando sinal para ir para frente ou para trás. O que está mandando aqui a pressão no atuador é as 5 duas vias. Então o ar está entrando em 1 aqui e está mantendo essa câmara cheia. Se você pegar e tentar empurrar aqui, você não vai conseguir. Mas você vai conseguir comprimir um pouquinho por causa da elasticidade do ar. Né? Mas você não vai manter ele sempre pressurizado. Se eu quiser desacionar, só dou um cliquezinho, vou dar um clique, ele vai voltar para a posição 1. Todo o ar que eu tinha no 2 saiu para o escapamento. Na hora que ele voltar para a posição 1, o ar vai entrar em 1, vai entrar aqui, e o ar que está saindo aqui de cima vai sair pelo escapamento 5. Mudei, agora o 1 manda de novo aqui e retorna aqui. Por que eu não faço assim, ligando diretamente? Porque na hora que eu aperto aqui, ó, olha o que está acontecendo. O ar está enchendo aqui, está vindo para cá e também está vindo para cá. Ó. E aí está liberando. Então, toda vez que você fizer esse acionamento aqui, apertar esse cara, ele vai vazar ar aqui no escapamento desse lado. E se eu apertar esse cara, ele vai vazar ar no escapamento desse cara aqui. Funcionou o circuito, mas está errado. Então, o que eu faço? Aqui no meio, a gente usa uma lógica, uma válvula que a gente chama de válvula lógica, que é a válvula E, né? Ou melhor, a válvula OU. Tá? Tanto faz, a E ou OU, cada um tem uma função. Se eu usar uma válvula OU, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a válvula OU, ela vai estar em, deixa eu ver, aqui. Aqui, não, aqui não. É aqui mesmo. Shut-off valves and flow control valves, né? Então, essa válvula aqui, ó, ela é a válvula OU. Repara que a válvula OU tem setinhas aqui dentro, né? E vai ter duas entradas, ó. Então, daqui vai sair para cá
daqui vai sair para cá, e de cima vai entrar aqui. O que a válvula OU faz? Né? Então, ou é um botão ou é outro. Se você pensar em estado lógico da situação, as duas válvulas de baixo ali, as não estão acionadas, então uma está no estado 0, a outra também está no estado 0. Se a primeira está no estado 0 e a segunda está no estado 0, a resposta vai ser 0. Então, 0 com 0, né? 0 ou 0 dá 0. Agora, se eu apertar essa primeira aqui, ó, esse cara está em 0, esse cara está em 1. Então, 0 ou 1, o que deu a resposta? Ele abriu, deu 1. Então, 0 ou 1 dá 1. Se eu fizer o contrário, agora botar 1 aqui e deixar 0 na outra, 1 aqui e 0 na outra, a resposta deu 1 também. E se eu apertar as duas, né, aperto essa aí, eu não consigo apertar as duas no software ao mesmo tempo, mas também vai dar 1. Então, na válvula ou eu aperto um, ou eu aperto o outro, ou eu aperto os dois. Qualquer um que eu apertar, ele vai acionar aqui. É a famosa ligação em paralelo. Né? Liguei dois botoeiras aqui pneumáticas em paralelo e elas vão acionar ali o sistema. Tá? Ah, não, mas eu quero que tem que ser, por exemplo, um acionamento por uma prensa que não pode o operador ficar com uma mão livre. Tem que fazer o operador usar as duas mãos dele, então eu vou botar dois botões que devem ser pressionados ao mesmo tempo. Então eu vou botar essa válvula E aqui. A válvula E é uma ligação em série, né? Eu vou ligar esse cara aqui e boto ele na saída. Na hora que você... Preciso só mudar aqui para mudar um deles, colocar com trava para eu conseguir simular, tá? Porque eu não consigo apertar, dar dois cliques ao mesmo tempo. Então, na hora que eu dou play aqui, ó, 0 e 0, sai 0. 1 e 0, sai 0. Não entra. 0 e 1, sai 0 também. Então, para funcionar, eu tenho que apertar um e apertar o outro. Aí ele aciona. Para acionar, então apertei um, apertei o outro, ele vai acionar. Então, essa é a função lógica E, certo? E esse é um diagraminha bastante simples, né? Vocês veem que a gente fez um acionamento aqui por botão, por dois botões, né? Poderia muito bem tirar um desses caras aqui, falar, não quero isso aqui, e quero que um botão acione a válvula e outro botão desacione. O básico do básico para 3 duas vezes. Acionei aqui, desacionei, acionei, desacionei, e avança e retorna. Tá? Bem tranquilamente aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta enquanto isso. Se segurar Shift e arrasta para o lado, também. O que é o Luca Henrique Shift e arrasta para o lado? Eu não sei qual momento que você mandou essa... Não sei se é na hora de escrever lá, depois explica, que pode ser um atalho que eu não conheço ainda. Comparando com comandos elétricos, a válvula que aciona o cilindro seria a contatora, né, de potência, e as válvulas acionadas por comando manual seriam os contatos auxiliares. Perfeito. Exatamente, gente. Eu entendi que é no fluid, mas em qual momento ali que eu aperto o Shift e arrasto para o lado? Essa que é a minha dúvida aqui, Luke. Tem mais... clica no atuador, segura o Shift e arrasta para o lado. Vamos ver. Clica no atuador, segura o Shift e arrasta para o lado. Não deu certo aqui. Depois eu vejo com calma. Aqui lá no slide, rapidinho. Então, aqui, ó, válvula de isolamento, né? Elemento OU, tá aqui a ligação dela, acabei de mostrar para vocês. Repare que aqui no circuito que eu coloquei de exemplo, ó, é um circuito de simplização. Então, simplização, a gente também, quando vai fazer o acionamento no atuador, aí a válvula que vai comandar ela é uma 3 duas vias. Então, 3 duas vias pode comandar diretamente um simplização, 5 duas vias comanda diretamente um duplação. Tá? E aqui começa a falar de diagrama trajeto-passo, tá? Mas o trajeto-passo eu vou deixar para a próxima aula para vocês. Que é quando nós temos mais atuadores, né? Quando a gente vai fazer um fim de curso, por exemplo, ó, vou botar que a válvula de retorno aqui seja
Deixa eu mudar esse cara para um botão padrão, né, um botão sem trava. E esse cara aqui eu vou botar um fim de curso. Então, não vai ter botão aqui, ele vai ser um fim de curso aqui. Ó. Como que eu configuro um fim de curso no FluidSim? Primeiro passo, tem que dar um nome para esse fim de curso para ele associar. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no roletinho dele, ó, 2 cliques. Vou chamar ele de S1. Ele vinculou S1 como sendo o roletinho. Agora eu tenho que dar 2 cliques no atuador. Repare que na hora que eu dei 2 cliques, ele apareceu uma reguinha aqui. Tá? Dou 2 cliques no atuador. Vou lá na última aba, ó, Action Labels, né, que são as camadas de atuação aqui, ó. E vou colocar qual label, né, qual etiqueta que é. Ó, S1, que é o nome do fim de curso que eu coloquei ali, ó. Ele vai começar, ele vai num range de 0 a 100%, tá? Ou 0 a 100 milímetros aqui. Vamos dizer que ele vai começar no 100 e vai terminar no 100. Então eu coloco 100 sempre, ele fica lá no final do cara. E dou OK aqui, ó. Na hora que eu dou OK, ó, o S1 está no final da régua. Para ficar mais fácil, vou pegar essa régua aqui, vou trazer para cá. Ele já posicionou aqui. Então o que eu estou dizendo nesse circuito? Na hora que eu apertar o botão, ele vai mandar e vai encher a câmara de ar. Encheu, avançou, bate no S1, bateu no S1, aciona esse cara aqui que vai fazer ele retornar. Então, vamos apertar aqui, ó. Vou dar um clique, ele tem que avançar, bater e retornar. Dei um clique. Olha lá. Avançou, bateu, retornou. Avançou, bateu, retornou. Se você botar um botão de trava aqui, para ele ficar direto, botãozinho de trava, né? Ele vai ficar indo e voltando ali, ó. Vai ficar em looping. Ah, não ficou. Eu errei aqui. Burro. Não é um botão de trava aqui. Ele tem que ser um outro fim de curso, não um botão de trava. Eu tenho que botar mais um botão. Acho que vai dar tempo de fazer, mas aí eu colocaria mais um botãozinho, ó, esse cara em série, né? Ficaria. Dá para fazer algo assim. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, se dá. Ih, já estourou. Ah, tá, deve ser para acionar 2 push button. Entendi. Bom, mas aqui não vai dar tempo de fazer, mas a gente colocaria mais um botãozinho, vou botar um outro cara desse, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Esse cara, eu posso chamar ele de S2 agora. S2, né? E eu diria que esse S2 está no começo aqui do atuador, está na posição 0 e 0. Né? Ó, como ele está acionado já, ele fica aqui com esse símbolo. Pressurizo ele. Agora aqui não, aqui eu não vou pressurizar ele, tem que fazer o contrário. Vou fazer mais rápido, que em vez de botar uma válvula, não sei o quê, eu vou ligar ele aqui. Então vai sair do botão, ligar no atuador e vai mandar de volta. Vamos ver se vai dar certo. Não, tem que mandar. Acho que esse botão tem que ser contrário. Ah lá, agora eu deixei ele em looping, tá vendo? Eu deixei. Eu tenho que botar. Esse botão aqui tem que ser com trava. Isso. E aí, botei um outro fim de curso, agora ele vai ficar indo e voltando. Apertei, travei o botão para ligar. Tá acionando e desacionando aí, automatizando. Então, assim a gente configura os fins de cursos que a gente precisa. Tá? Através desses fins de cursos, aí vocês vão entender na aula que vem a questão do diagrama trajeto-passo, aqui, como é que é feito, etc. E a gente vai fazer alguns exercícios aqui que tem no livro de vocês. Tá? Bom, galera, acho que é isso. Então, deixa eu parar minha tela aqui. Né? Na próxima aula a gente continua aí com o diagrama de movimento em si. E agradeço a todos pela participação aí, pela paciência em assistir essa aula, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana a todos e até mais.